Bem-vindo ao nosso podcast, um espaço para conversar sobre fé, vida e tudo o que move o coração. Aqui a gente fala de espiritualidade, mas também de família, atualidades, cultura, política, comportamento e muito mais. O papo de hoje já vai começar. Nosso podcast, um espaço para pensar, sentir e crer. Apresentação: Pastor Alberto Miguel. Olá, amigos, boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para você que está aqui, né, junto conosco no nosso podcast. Quero agradecer a sua audiência, o retorno do nosso podcast no nosso último episódio. Tivemos mais de 2.000 visualizações no YouTube, então muita gente acompanhando, muita gente, né, mandando mensagem, dizendo que assistiu, que gostou, dando várias sugestões para a gente também. Quero agradecer muito a audiência de todas as pessoas, de todos os amigos, de toda a galera, né, que tem acompanhado o nosso podcast. Hoje nós temos um episódio imperdível. Eu quero já convidar a você que está assistindo aqui o início do nosso podcast, não saia daí. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração e nós temos um tema imperdível. Hoje a gente vai falar sobre o poder transformador de um encontro com Jesus, o que uma conversão de fato pode fazer na vida de uma pessoa e o que uma pessoa pode receber a partir de um encontro verdadeiro com Jesus. Não saia daí, eu tenho certeza que o nosso bate-papo de hoje pode mudar a sua vida, pode mudar a sua cabeça, né? O seu modo de enxergar algumas coisas em relação ao que é um encontro verdadeiro com Jesus. Mas antes de entrarmos nesse bate-papo, eu quero lembrar a você que a gente está aqui nos estúdios da TV Cidade em um projeto muito bacana da TV Cidade. Para você que deseja ter o seu podcast, a TV Cidade pode te ajudar a tirar esse sonho do papel. Então você que tem uma mensagem, você que tem uma voz, você que tem um projeto, você que tem um propósito, chegou a hora de compartilhar tudo isso que Deus tem gerado no seu coração e também as ideias que você tem tido aqui no estúdio da TV Cidade. Para você que deseja, que sonha ter o seu podcast, entre em contato hoje mesmo com o WhatsApp ou telefone 2642-7776. É isso mesmo, WhatsApp e telefone 2642-7776. Bata um papo com o Marco Antônio, diretor aqui da TV Cidade, para que você possa ter o seu podcast aqui junto com a gente também, tá bom? Recado dado, vamos ao nosso bate-papo. Hoje eu estou recebendo aqui o meu irmão em Cristo, Paulo Fagundes, ele que é homossexual, tem uma história linda de conversão, tem uma história, né, onde ele passou por muitas experiências, muitos problemas, muitas dores e hoje está conosco aqui para conversar conosco. Paulo, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, a sua vinda aqui. Eu sei que você é muito reservado, né, em tudo aquilo que vive, em tudo aquilo que faz. E hoje, como a gente já conversou antes do podcast, você se sentiu tocado por Deus, né? Sim. De estar conosco aqui, contando um pouco do seu testemunho, um pouco da sua história. E o nosso principal motivo de estarmos conversando aqui hoje, Paulo, é para dizermos que Jesus, ele ainda transforma vidas. Jesus é poderoso para transformar, Jesus Amém. É poderoso para fazer aquilo que às vezes nós mesmos nem acreditamos mais que ele pode fazer. E aí, eu quero já te dar as boas-vindas aqui, agradecer a sua presença conosco aqui no nosso bate-papo hoje. E eu já quero te perguntar, Paulo, como era a sua vida antes de Jesus, né? Você é um ex-homossexual, lembrando também que nós respeitamos todos os homossexuais. A nossa intenção aqui não é falar sobre cura, não é falar sobre questões que vão faltar com respeito a ninguém, mas a gente quer contar a tua história. Sim. E quer aqui no nosso podcast hoje dizer aquilo que Jesus fez na sua vida. Então, o que nós teremos aqui hoje será uma conversa honesta, uma conversa muito sensível, mas uma conversa cheia da graça do Senhor também, cheia da graça que Amém. Liberta de verdade. Eu já quero te perguntar, Paulo, como era a sua vida antes do seu encontro real com Jesus? Você pode contar um pouquinho pra gente sobre isso? Boa tarde, pastor. Posso sim, vamos contar um pouco sobre a trajetória da minha vida, né? E assim, como eu já tinha comentado, eu não sou uma pessoa reservada, não sou muito realmente de falar, testemunhar, mas eu vejo uma necessidade nesses tempos de hoje a gente
realmente dizer o que Deus faz, porque Deus ele faz, Deus transforma, Deus liberta, Deus restitui. Então eu vi essa necessidade de hoje realmente eu poder contar um pouco da minha história. Glória a Deus por isso. Eu vi uma família totalmente estruturada, uma família, parte de pai era evangélico, parte de mãe servia outra religião. Uhum. Perdi o meu pai muito cedo, eu devia ter uns 4 anos, e eu era filho muito chegado a ele, um filho que eu amava muito o meu pai. Ele, para mim, era uma pessoa muito presente na minha vida, mas infelizmente ele veio a falecer. Era a sua referência, né? É a minha referência. E ele veio a falecer. Com isso, a minha mãe casou novamente, teve uma filha nesse segundo casamento, só que também foi uma família com uma relação totalmente estruturada, debaixo de brigas, debaixo de confusões, de pancadaria. E assim, tudo assim me contribuiu para até mesmo estar numa vida totalmente estruturada, sem Cristo, porque minha família não tinha uma base de fé, não tinha uma base de fé. A não ser a do meu pai, mas poucas vezes eu vi os meus tios, então eu tive mais convivência por lado da minha mãe, pai da minha mãe, que não professavam a Cristo. E eu fui crescendo assim, e me espelhando na minha mãe, tendo a minha mãe como referência para mim. Isso tudo foi atingindo a minha criação. Com isso, por não ter meu pai, ter perdido meu pai muito, muito cedo. Isso aí foi tendo a minha mãe como referência. E fui crescendo, tendo uns trejeitos já meio afeminado. Por falta da presença... De uma figura masculina, né? De uma figura paterna. Isso. Então eu comecei. E através desses trejeitos, eu comecei a sofrer muito bullying, zoação das outras crianças, porque, de certa forma, eu estava sendo meio diferente dos outros, devido ao meu jeito mais afeminado, delicado. E assim, muitas vezes até mesmo fui abusado pelas outras crianças e deixava ser abusado. Por quê? Porque, na verdade, eu queria ter contato com as outras crianças, eu queria estar junto com eles, com o garoto. Mas como o meu jeito, eles me rejeitavam um pouco, eu permitia, na verdade, ser abusado. Então era uma forma que você encontrou ali de ser aceito. Sim, né? Porque eu sentia falta de uma presença paterna. E eu estava procurando isso, a falta paterna. Entendi. Então essa foram seus primeiros contatos, sim, né? Com a prática da homossexualidade, ainda criança, por falta de uma figura paterna. Sim. E é importante, Paulo, a gente falar sobre isso, né? Para quem está assistindo o nosso podcast aqui, para que as pessoas possam mensurar a falta que uma figura paterna pode representar na vida de uma criança, né? Todo tipo de carência, todo tipo de falta de afetividade. Então, assim, já no início aqui da nossa conversa, do nosso podcast, você que é pai, o que a gente queria dizer para você nesse momento seja pai de verdade. Presente, né? Presente. Seja um pai presente, seja um pai que ame o seu filho, que cuide do seu filho, porque a história do Paulo, né, de muitas dores, de muitas coisas que o Paulo viveu, e ele vai contar isso pra gente aqui, começa exatamente nesse momento em que lhe falta uma figura paterna e que ele faz parte de uma família disfuncional, né? E ele vai tentar encontrar essa afetividade numa figura masculina, e ele começa a ter esse contato com as práticas homossexuais. Então, a sua infância, ela meio que se resume nessa história, né, Paulo? Desse jeito. Pela falta, né, do meu pai, como eu falei pra você, né? Porque a criança, ela tem uma idade, não sei se é de 5 a 7 anos, ela começa a desenvolver o seu caráter, sua personalidade. E eu não tinha essa presença do meu pai, mas eu tinha a presença da minha mãe. Pela presença da minha mãe, aí eu comecei a pegar esse trejeito. Aí que me levou... Era a sua referência, né? Tudo, Ela sua mãe naquele momento. Era única. E minha mãe era uma pessoa muito protetora. O que acontece? Ela não me deixava muito ter a minha infância com os outros meninos. Então, e eu começava a ser preso com esse jeito. E quando ela me deixava um pouco de liberdade, aí acontecia esses abusos. Palavras pejorativas, às vezes abusava, e quando alguém abusava, me batiam. Então eu tinha uma infância também totalmente conturbada. Entendi. Então isso foi uma das origens que me levou ao ato homossexualismo. Não estou dizendo que seja somente essa, a gente sabe que tem vários fatores que levam, mas essa foi a minha, foi a falta da presença paterna.
Agora, Paulo, eu sou criado ali no bairro de São Pedro também, lembro de você, né, ali no bairro de São Pedro, na rua Rosa Cardoso, ali, né? Cardoso. É a rua do Seron. E qual idade, em qual momento na sua vida? Porque assim, eu lembro que você se vestia de mulher na época, né? Tinha todos os trejeitos e tudo mais. Qual foi o momento da sua vida que você resolveu se assumir como homossexual de fato, né? Você passou a se transvestir, a se vestir de mulher e adotar essa identidade? Porque você falou pra gente do momento ali que, enquanto criança, né, dos seus primeiros contatos e das suas primeiras experiências. Mas chegou um momento na sua vida que você, de fato, resolveu se revelar e aceitar essa identidade homossexual na sua vida. Quando que isso aconteceu? É interessante, foi até bom fazer a pergunta. O que acontece? Como que eu já comentei o relato da minha infância, a minha mãe, com o tempo, ela foi contar para ela que me viram entomado com algumas pessoas que faziam a prática do homossexualismo e também outras pessoas na prostituição. O que aconteceu? A minha mãe começou a me bater até eu confessar meu homossexualismo. Até então, eu já sabia que eu já tinha um ato, eu já sabia que eu queria, na vida que eu estava entrando na vida do homossexualismo, só que eu não queria comentar a vida que eu estava levando. Eu não queria comentar isso para ela. Mas, de certa forma, ela começou a me bater tanto que até então eu vim confessar. E no momento que eu confessei para ela, aí que começou a origem de eu entrar totalmente realmente na vida do homossexualismo. E você lembra mais ou menos a idade que você tinha nessa Eu era época? Novo, eu devia ter uns 13, 14 anos. 13, 14 anos. Aí que eu botou fora de casa, porque ela... Eu entendo ela não tinha outra forma, porque ela não tinha Cristo, eu não conhecia Cristo. Era uma forma que ela achou que de repente, me agredindo daquela forma, eu voltaria para trás. Mas, na verdade, né? ela me trocou, foi um abismo chamando outro abismo. Então, foi a partir disso aí que eu comecei a assumir a homossexualidade, que eu tive que sair de casa. Aí eu fui morar com uma pessoa que, na verdade, era uma ex-esposa do meu tio. Isso com 13, 14 anos de idade? Com 13, 14 anos de idade. E aí, como foi a sua vida a partir desse momento que você não tem um apoio familiar, né? E a gente também, obviamente, não está aqui fazendo nenhum tipo de julgamento à sua mãe, porque talvez... Na cabeça dela, como você já disse, ela estava fazendo o melhor por você ali naquele momento, né? De tentar te trazer para uma realidade, de reverter aquela sua decisão. E aí, como passa a ser a sua vida quando você sai do seio familiar de fato, né? Quando você sai da sua casa, vai para casa de um parente. Como é que fica configurada a sua vida nesse momento? Só vou falar algo aqui. Fica à vontade. Até concernente quando eu falei sobre minha mãe, como que ela é uma forma que ela estava tentando me trazer de volta, mas sem sabedoria. E eu quero dizer que tem muitas mães hoje, as pessoas já me procuraram e perguntaram: eu tenho um filho homossexualista, como que eu lido com essa situação? Eu falei: se dá com amor. Porque você, na verdade, você tem que aproximar essas pessoas de você. Como que você pode levar as pessoas a Cristo se você não aproxima? Então, a minha mãe não teve essa sabedoria, eu não condeno ela por isso. Eu não condeno ela por isso, jamais condeno ela por isso. Mas a pergunta que você me fez, depois que eu saí de casa e fui morar fora, eu, assim, aceitação, as pessoas até tiveram aceitação, mas não foi uma vida feliz, não foi uma vida contente que eu tive, porque, de certa forma, eu não estava fora dos meus familiares, havia um certo abuso, porque eu morava numa casa de uma senhora, e ela, como eu morava ali, eu dependia da morada dela, então, assim, eu trabalhava fora e todo o meu orçamento estava para ela, todo o meu orçamento. E, além disso, eu ainda tive que fazer algumas coisas para ela dentro de casa, né? Fazer alguns serviços. Mas, assim, não foi uma situação muito boa sair da minha casa, não foi uma coisa muito agradável, porque até mesmo eu saindo do meio da minha parentela, se misturando com as outras pessoas, eu fui me envolvendo cada vez mais em outras religiões, que isso me prejudicou muito, entendeu? E, assim, eu não tive uma vida assim, mesmo sendo fora da minha família, uma vida feliz, não tive. Minha vida era totalmente conturbada. Mesmo tendo amigos ao meu redor, pessoas que aparentemente diziam ser meus amigos, estão ao meu redor, mas não foi uma vida completa, uma vida plena, não foi. Não foi. Entendi. Agora, falando sobre questões
emocionais, Paulo, como que você avalia, né, as suas questões emocionais naquele período, naquela época? Você viveu na homossexualidade por quanto tempo? Dos meus 13, 14 anos até os 28 anos. Até os 28 anos. Então cerca aí de 15 anos. Isso, né? Aí eu comecei, como que entrei na homossexualismo, depois eu comecei a entrar na vida do travesti, comecei a tomar hormônio, deixar o cabelo crescer, me vestir. Então foi um período de 14 a 28 anos. 14, olha, é muito tempo. E como era a sua alma? Hoje você, como uma pessoa liberta em Cristo, né, em todas as áreas da sua vida, um homem que é um conhecedor da palavra de Deus, que faz parte de uma das denominações mais sérias que eu conheço aqui nessa cidade, que é a Assembleia de Deus, né? Conhecendo Cristo de fato, como que você considera o seu estado psicológico naquela época, as suas emoções naquela época? Porque eu me lembro, né, tô te dizendo aqui, eu tô com 41 anos de idade, então eu era criança ali no bairro de São Pedro, lembro de você, eu estudava no Seron, passava sempre ali na rua, te via ali, e eu lembro de você, alguém sempre muito espontâneo, dando muitas risadas, conversando alto, né, aparentando uma certa alegria, uma certa felicidade. Mas como que era o seu interior? De fato você era alguém feliz, você era alguém alegre, ou aquilo ali era uma máscara que você usava, era uma roupagem que você colocava para poder mostrar um Paulo que na verdade você não era? Na verdade era uma peça, né? Na verdade eu me vestia fazia como um ator, né? Vivia uma vida de mentira, né? Representando uma coisa que realmente não tinha nenhuma alegria. A alegria que tinha era momentânea, né? Não é uma alegria que nós temos hoje em Cristo, né? Era uma alegria, no momento de prazer, mas depois passou o prazer, veio aquele vazio, e esse vazio às vezes se procurava através de bebida, através da droga, através da prostituição. Na verdade, eu não tinha uma vida alegre, era uma vida totalmente triste, mas é como o irmão falou aí, era somente um teatro. Era uma peça que eu fazia. As pessoas olhavam, achavam que a pessoa é feliz, é contente, poderia até ter momentos ali alegres, prazerosos. Mas ao chegar em casa, ao deitar a sua cabeça no travesseiro, aí você começa a sentir aquela solidão. Porque quando a pessoa está nessa vida, como eu estava nessa vida, como eu falei para o irmão aqui, as pessoas às vezes têm aquele prazer assim, momentâneo, aquele momento ali é uma alegria. Tu está junto com as pessoas, tu está bebendo, então é uma alegria falsa. Uma alegria falsa. Mas depois, quando você cai numa realidade, você vê que totalmente aquilo é passageiro. Que a alegria verdadeira a gente só tem mente em Cristo. Ela é plena, mas fora de Cristo não é plena. Então, assim, as pessoas hoje procuram preencher o seu vazio através do quê? De muitas coisas, droga, prostituição. Então, era assim que eu vivia, tentando buscar a minha alegria através disso. E quem olhava aparentemente parecia ser uma pessoa alegre, mas na verdade era uma pessoa frustrada. Eu era uma pessoa frustrada. Entendi. Você também chegou a ter contato, envolvimento com bebidas, drogas, prostituição? Também acabou indo para esse lado? Paulo? Sim, a droga, eu até louvo a Deus que Deus não permitiu. Eu não tive vício de droga, mas experimentei droga. Mas prostituições, bebidas, isso tudo, tive envolvimento com isso tudo. Como eu falei, tentando preencher aquilo que só Cristo pode preencher. Sim. Então, quando está no momento do auge da bebida, você se sente todo alegre, mas passou aquilo ali e acabou, não existe mais. Então, assim, eu procurei preencher nesse vazio através da prostituição, através da bebida. E louvo a Deus por não ter o vício da droga, porque experimentei, mas não fiquei dependente, Porque poderia ser um caminho sem volta, né, sim. Paulo? Não que o vício do homossexualismo também não é um vício, sim, é uma prática que você acaba se viciando naquilo ali. Mas em termos assim, de bebida, droga, assim, eu experimentei, mas louvo a Deus que foi uma coisa que eu não fiquei dependente. E nesse período, Paulo, em que você estava completamente entregue à prática da homossexualidade, vivendo a sua vida como um homossexual naquele momento, naquele período, existia algum momento ali que você tentava recorrer a Deus? Existia uma figura de Deus na sua cabeça? Você tinha um desejo de sair dessa vida ou não? Você estava meio que letárgico ali, anestesiado? Como que funcionava essa questão? Daqui a pouco eu vou te perguntar o teu processo de conversão, como foi teu encontro com Jesus. Mas nesse período que você ainda estava lá,
você tinha algum tipo de contato com Deus, orava pedindo a Deus para que te tirasse daquela situação ou não? A tua mente estava totalmente cauterizada e você não via nenhum tipo de possibilidade de ser arrancado daquela vida de frustração, de traumas que você vivia? É interessante isso aí que acontece. Eu era uma pessoa que eu sempre senti um pouco de temor a Deus. Mesmo estando naquela vida totalmente contrária, porque, como eu falei contigo, a minha família, por parte de pai, era evangélica. Então, eu sempre ouvi falar, a minha avó fala de Jesus, meus filhos falam de Jesus. Então, eu tinha, de certa forma, assim, um conhecimento, assim, somente de ouvir falar de Jesus. E, na verdade, quando eu estava no mundo, eu não pensava porque até, como eu falei contigo, eu servia a outra religião. E eu, assim, de certa forma, eu achava até que aquela outra religião era certa. A Bíblia diz que há caminho para o homem, para esse direito, mas o fim deles são morte. Perfeito. Então eu estava caminhando por um caminho que eu achava que era direito a outra religião. Até então, passou tempos, que eu comecei a sentir, isso foi por longos tempos, eu comecei a sentir um desejo de ir para a igreja, visitar uma igreja. Mas assim... Mas no longo tempo que eu tive no homossexualismo, nunca pensei hoje estaria servindo a Cristo. Não pensei. Entendi. Perfeito. Agora, em qual momento da sua vida... Vamos tirar a religião. Sim. Tá? Vamos falar de religião agora não. Daqui a pouco a gente fala Sim. sobre... Não de religião, mas Sim. sobre tua conversão. Mas em qual momento da sua vida, Paulo, não sei se você vai conseguir se lembrar, que você percebeu que você precisava de uma mudança profunda na sua vida? Qual foi o momento que você falou, olha, não dá para eu continuar vivendo desse jeito, se eu continuar assim eu vou morrer, eu preciso de uma mudança. Você lembra de quando aconteceu isso? Lembro perfeitamente. Eu estava até conversando com a irmã sobre isso. Uhum. Eu já estava no fundo do poço. Já existia um fundo do poço para mim. Só que acontece o quê? A gente quer cavar mais. Tu acha que aquilo ainda é pouco, tu quer cavar mais. E eu fui para ver Jesus, eu tive a necessidade de procurar Jesus e ter uma vida transformada porque eu fui contaminado por uma doença. Eu tive uma doença crônica e através dessa doença foi aonde que eu conheci a Cristo. Eu vi a necessidade para Cristo. Até então, na época que eu descobri que eu estava com essa doença, eu cheguei na minha casa, minha irmã estava lá, tinha comentado para ela sobre isso, ela falou para mim, Paulo, agora é só Deus. Então foi nesse momento assim que eu vi que eu tinha uma necessidade de voltar a vir para Cristo. Então, você considera, você usou uma expressão aqui que ela é poderosa demais. E por que eu acho que esse podcast vai abençoar muitas pessoas e já está abençoando muitas pessoas? Porque em devidas proporções, né? Obviamente, você vem de um caso de homossexualidade, mas outras pessoas estão no fundo do poço também em outras áreas da vida. Sim. Existem pessoas que talvez estejam assistindo a gente aqui agora, que estejam no fundo do poço financeiramente, Sim. né? Que estejam no fundo do poço no âmbito familiar, em várias questões da vida. E você usou essa expressão, fundo do poço. No seu caso, Paulo, você entende que o fundo do poço para a sua vida chegou exatamente no momento em que você descobriu que estava acometido por essa enfermidade? Sim. Foi ali que você entendeu e falou, olha, só Deus. Vi que agora não tinha mais jeito. Para mim não tinha mais jeito. A única solução que eu tinha ali agora era Deus. E assim, e o bom disso tudo é a gente ver que Deus é tão misericordioso, Ele é Pai, mesmo com todos os nossos erros, Ele nos aceita, mesmo com todos os nossos defeitos, todos os nossos corpos. Então, eu vi naquele momento ali o meu socorro para ir buscar Cristo. Ali eu vi como se assim, agora é só Deus. E quando a sua irmã te trouxe essa palavra, ela disse essa frase para você, Paulo, agora é só Deus. Como que você recebeu essa palavra? Eu aceitei na hora. À noite mesmo já fui para procurar Deus, já procurei uma igreja. Naquele mesmo dia? Mesmo dia. A minha transformação foi tão rápida, o que acontece, como eu falei contigo, que eu fui adquirido por uma doença, e essa doença ela é crônica, e quando eu cheguei na minha casa, minha irmã tinha falado que era só Deus, e aquilo já estava no meu coração, porque quando eu saí do consultório, eu comecei a questionar Deus. Porque o Senhor foi tão ruim para mim. Como se Deus tivesse sido ruim, na verdade, eu estava recebendo as consequências. Como se Deus tivesse provocado aquilo, né? Sim, porque na verdade eu estava recebendo as consequências do meu pecado. O salário do pecado é a morte. Então eu estava recebendo essa consequência do pecado. Então eu comecei a questionar Deus por essa situação. Então, quando eu já saí do consultório, eu já estava com um propósito no meu coração de ir para Cristo. Porque até então, né, louva a Deus, porque como eu fui evangelizado, né, por uma irmã,
como a minha avó já orava. Então, essa semente já estava brotada no meu coração. Agora, como que aconteceu esse seu encontro com Cristo? Ou seja, você recebeu essa palavra da sua irmã, agora é só Deus. Você falou que já foi para a igreja naquele mesmo dia, naquela mesma noite. Sim. Ali você já teve um encontro com Cristo, ali você já foi disposto, né, a ter um encontro com Cristo, a se entregar com Cristo? Ou você foi numa de, eu vou lá ver se Deus pode me curar, se ele pode, o que ele pode fazer? Conta um pouquinho pra gente, Paulo, de como se deu esse seu encontro com Cristo nesse dia em que você recebe essa palavra da sua irmã. Agora só Deus, e aí você vai para um culto, né? Você vai para uma igreja à noite. Como que isso aconteceu? Você pode contar pra gente? Nossa, é tão importante que tu falou que tu me fez recordar um pouco o que acontece. Na verdade, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei na Deus e Amor. Só que eu não fiquei muito tempo na Deus e Amor, fui para a Assembleia de Deus. Logicamente que na hora que eu fui para a igreja, eu fui com a concepção também de ser curado. Uhum. Eu fui com essa intenção. Mas, para mim levantar a mão e aceitar Jesus, isso demorou alguns dias. Mas no meu coração já estava, porque Deus conhece o nosso coração, o meu coração já estava determinado de servir a Ele. Portanto, eu fiquei mais ou menos uns 3 meses, 4 meses só em choro. Mas esse choro que eu chorava era choro de arrependimento. Que eu começava a lembrar das coisas que eu tinha feito, que eu fiz, e as coisas, o resultado que eu estava tendo. E Deus foi trabalhando tão grande no meu coração, o Espírito Santo, que eu fiquei mais ou menos 4 meses só em choro de arrependimento. Mas foi bom, em parte, assim, eu ia até mesmo pensando em cura, porque através disso que eu me aproximei de Jesus. Porque aí eu fui conhecendo quem é Jesus, o cara de Jesus, com isso fui buscando Jesus através da palavra, através das orações. Então, através da dor, através da busca da cura, na verdade eu encontrei foi a cura da minha alma. Porque o mais importante não foi a cura da enfermidade, mas sim a cura da minha alma. Essa é o mais importante. Perfeito. Agora, Paulo, muita gente acha que a transformação é instantânea, né? Que você levanta as suas mãos. Na verdade, antes de fazer essa pergunta aqui, deixa eu fazer uma outra. Quando você vai para a igreja nesse primeiro momento, quando você vai para Jesus ainda nesse primeiro momento, você colocou na época silicone, não foi isso? Transformou o seu corpo. Você tinha o seu corpo transformado? O que acontece, antes da conversão? O que acontece? Eu cheguei a tomar alguns tipos de hormônios. Hormônios, isso. Só que eles não evoluíram tanto. Porque sim. Eu tomava e depois eu parava de tomar, então não deu uma continuidade. Uhum. Entendeu? Então, assim, entendi. Não fez tantos efeitos. Entendi. Mas nas vestimentas, sim. Nas vestimentas, sim. Eu me vestia como uma mulher. Sim. Na minha mente, na mentalidade, comportava como uma mulher. Sim. E aí, por exemplo, nesse primeiro culto que você foi, nesse dia que você recebeu essa palavra, você foi vestido como? Aí o interessante é isso. Como eu fui, na primeira vez que eu fui para lá, eu fui vestido. Eu já me tirei, não fui tão afeminado com a roupa, mas fui com alguma roupa afeminada, mas não tanto. E dali para lá, comecei a tomar uma posição. Comecei a cortar o cabelo, comecei a ganhar roupas masculinas. Aí dali para lá já comecei a ir diferente. Mas no primeiro dia eu fui afeminado. E eu lembro que foi um falatório no bairro de São Pedro quando isso aconteceu, porque você era muito conhecido no bairro de São Pedro ainda, né? E já era muito conhecido naquela época. Eu lembro que todo mundo falando, todo mundo comentando, né? Sobre o impacto que aquilo tudo gerou para o bairro e para as pessoas que te conheciam. Mas agora, falando sobre essa questão da transformação, muita gente acha que a transformação ela é instantânea. E Jesus pode fazer, sim, né? Jesus ele pode pegar alguém hoje e mudar a vida dessa pessoa em segundos, mudar a vida dessa pessoa em minutos. Mas no seu caso, Paulo, como que foi esse processo de mudança de mente, de mudança de coração e principalmente de mudança de estilo de vida? Você falou pra gente aqui, né, na nossa conversa, que você teve na homossexualidade ali entre 14, 15 anos de prática de homossexualidade. E como que isso aconteceu? Essa mudança, essa conversão, essa transformação, foi de uma hora para outra? Foi um processo? Como que isso aconteceu na sua vida? Conta um pouco pra gente. Eu achei, na verdade, pastor, até achei o meu processo até um pouco rápido. Por que eu falo rápido? Porque como nós comentamos, eu já comentei aqui, assim que eu fui para a igreja, já comecei a cortar cabelo, já comecei a tirar um pouco da roupa. Então, assim, as pessoas que me viam, já viam uma pessoa já transformada. Então, assim, eu vi um processo muito rápido. Só que o processo maior na minha vida foi no momento que eu comecei a ter umas consequências do pecado, né, da doença. Então, assim, houve umas doenças
oportunista, vamos dizer assim. Então, através dessas doenças, eu tive neurotoxoplasmose, eu tive pneumocócise, eu tive 50 horas de crise convulsiva, eu fiquei isolado no hospital com suspeita de tuberculose. Então, assim, mas nesse período todo que eu passei, então eu achei uma coisa muito rápida, foi assim, foi consequência do pecado? Foi. As consequências, porque o pecado tem as suas consequências. Às vezes as pessoas estão lá se divertindo, se alegrando, achando que depois não tem consequência. Tem consequência sim, a consequência vem. Sim, uma hora claro. ou outra vai aparecer. Só que através dessas situações que eu passei, por esse problema todo, eu sei que Deus ali me lapidou nesse momento. Foi uma lapidação do meu caráter, né? E assim, para mim, num momento, parecia muito longo. Mas depois que passa, eu senti que foi uma coisa muito rápida. Então, nesse momento, eu não conheci Deus somente falar. Aí eu conheci Deus, foi realmente experiência. É a história de Jó. Eu conheci com experiência. Você conhecia só em falar, dos só outros. Em falar. E a partir desse processo, você começa a conhecer a Deus face a face. Né? Isso você é uma experiência, porque foi uma experiência. Porque o milagre maior, como que eu falei, é Deus me libertar da vida do homossexualismo. Porque é muito difícil a pessoa sair do homossexualismo. Eu confesso que é difícil. E assim, como o senhor falou, não estamos discriminando porque Deus ama o homossexualismo. Deus ama, se Deus não amasse, Deus não tinha me tirado do lamaçal do pecado, Deus não me tinha tirado de lá. Se hoje eu sou com a vida transformada porque Deus me amou, como Deus ama os homossexualismos, né? Mas o que acontece? Então esse processo foi muito grande na minha vida, foi muito grande. E foi muito rápido, muito rápido. Aparentemente, quando eu estava vivendo ali, parecia que não. Então foi através disso tudo que Deus foi me lapidando, eu fui crescendo, fui entendendo quem é Deus, quem é o poder de Deus. Então assim, foi muito rápido. O interessante, eu estava até conversando com a irmã, sobre que as pessoas, quando me viram na rua, elas já não me discriminavam mais. Olha que eu moraria, fui nascida e criada ali, as pessoas me discriminavam quando estava ali no mundo, e quando eu fui para Cristo, Deus começou a trabalhar, se eles faziam ocultamente para eles, não sei. Mas quando eu passava, eu senti que as pessoas me olhavam com respeito. É como se Deus fechasse a boca do leão. Olha, e é impressionante. Como eu te falei, né? Vivemos no bairro de São Pedro, sou pastor de uma igreja no bairro de São Pedro. Até um missionário que teve com você cortando o cabelo lá, obviamente não citou o seu nome ali, mas não teria problema nenhum de citar, mas contou um pouco da sua história e a igreja toda assim ouvindo, né, ele contar daquele encontro que ele teve com o irmão numa cadeira de barbeiro lá no seu trabalho. Então assim, é perceptível, Paulo, a forma como Deus transformou a sua vida, o que Deus tem feito através da sua vida e a forma que Deus ele alcança outras pessoas também, né, através da sua vida. Como a gente já falou aqui, não só no âmbito do entendimento da homossexualidade, mas pessoas que estão vivendo outros problemas, outros conflitos, outras histórias, outras circunstâncias e situações e que, através da sua vida, elas conseguem ter um fio de esperança de que Deus pode mudar, de que Deus pode restaurar. E você falou aqui uma coisa muito interessante também, de que esse processo que você viveu não foi um processo fácil, né? Esse processo de conversão, esse processo de libertação. Eu queria te perguntar, quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao iniciar essa nova vida com Cristo? Por exemplo, né, você vai para dentro de uma igreja, como que você foi recebido pela igreja? Como que você passou a ser olhado dentro da igreja? Isso foi um desafio para você? Existem muitas pessoas que dizem assim, não, a igreja evangélica, ela é boa para pregar a salvação, para pregar a conversão, mas ela não é boa para receber as pessoas que estão nesse processo de conversão. Aconteceu isso na sua vida também, ou você foi bem recebido pela igreja? Como que foi a sua história nesse sentido? Olha, eu vou falar contigo, como eu falei contigo, eu sei que tem na Deus e Amor, foi poucos tempo, mas tanto na Deus e Amor hoje como na Assembleia de Deus, eu congrego 27 anos. 27 anos. Qual é a sua idade hoje, Paulo? Estou com 56. 56. Vou fazer 56 agora. Vou fazer 56. Então, tenho 27 anos, vou fazer 28 anos na Assembleia de Deus. Mas tanto uma como outra, eu vou ser contigo, eu encontrei muito amor. Possa ter algumas pessoas que possa ter duvidado, achando... Que eu vi pessoas falando, Paulo, que quando me falaram que chegasse o carnaval, você não estaria mais aí, tu se desviaria. Mas isso acontece, né? A gente leva... Mas a maioria das pessoas que me receberam com amor. Como eu estava falando, porque o amor é fundamental. O fundamental da lei é o amor. Então, assim, dentro da minha igreja, hoje eu falo contigo, eu encontrei muito amor. Mesmo naquele tempo,
né? Porque as igrejas hoje, às vezes, não estão preparadas para como lidar com uma pessoa que vem do homossexualismo. Mas quando a pessoa se converte, você trata com amor, com carinho, e trata ali mostrando, discipulando que Cristo é o único caminho de salvação, aí assim, eu creio que as pessoas elas ficam mais firmes, ficam mais interessadas de buscar Cristo. Por quê? Porque encontrou ali amor. Porque há muitas vezes pessoas que estão no homossexualismo, como foi contigo aqui, não tem esse amor. É uma coisa, é uma paixão passageira, mas quando ele encontra amor, mesmo sem preconceito, a pessoa ele acaba se afirmando na presença de Deus. E isso eu encontrei na minha igreja. Isso me ajudou muito a se firmar diante de Deus. Você foi acolhido. Foi acolhido. Foi abraçado. Isso aí. Né? E isso foi ponto preponderante para você se tornar o homem que você tem sido hoje, né? Pregando o amor de Cristo, o evangelho de Cristo. Agora, Paulo, quanto à questão da libertação, porque assim, nós entendemos também que a libertação ela passa por um processo. Sim. Né? Eu conheço algumas pessoas, um exemplo, tá? A gente está falando aqui de outras proporções, porque a sua história é uma história muito particular. Né? A gente não encontra toda hora aí pessoas que suplantaram o que você suplantou, que venceram o que você venceu e que se libertaram do que você se libertou. Mas trazendo aqui para um outro âmbito, por exemplo, eu conheço algumas pessoas que, na questão da droga, né, se libertaram das drogas instantaneamente, fizeram uma oração, receberam ali algo da parte de Deus e nunca mais sentiram vontade de consumir droga, de ter contato com droga. Outras pessoas, consecutivamente, passaram por esse processo, né? E às vezes falam comigo, pastor, olha, foi difícil, tiveram noites, tiveram madrugadas, tiveram dias em que eu estava vivendo um tempo difícil da minha vida e o desejo de voltar a usar droga, né, apareceu de novo, bateu na porta do meu coração e eu precisei resistir àquilo ali. Como foi esse processo de libertação na sua vida da homossexualidade? Esses desejos que você tinha, você falou que a homossexualidade também se torna um vício, né? Esse vício, ele foi sanado instantaneamente ou você passou por um processo? Houveram momentos ali que você pensou, né, ou teve o desejo de uma recaída? Como que funcionou isso no seu coração, meu querido? É interessante saber porque a Bíblia diz que nós somos tentados pelas nossas próprias compulsências, nossos pecados. Mas como eu comentei para o pastor, como eu passei por esse processo de enfermidade, então assim, não teve muito, entendeu? Não tive muito desejo, na verdade, de sair ou desejo de realmente a prática, né? Lógico que depois, com o tempo, as lembranças vêm, às vezes os desejos querem vir, mas aquilo que você alimenta é o que é o perigoso. Perfeito. Perigoso não é o que você pensa, é o que você alimenta. Só que com o tempo, quando você vai conhecendo a Cristo, tendo uma vida de oração, uma vida... Porque se você tem uma vida de oração, você tem uma vida de consagração a Deus, você não vai dar lugar às suas compulsões da carne. Não vai dar lugar. Não vai dar. Então, o que acontece? Então, eu aprendi com Deus a lidar com essa situação. Hoje, eu falo para você que as tentações é igual quando eu me converti, não. Hoje é muito difícil, muito raro. Tanto que eu vim do homossexualismo e trabalho 25 anos no barbeiro para fazer cabelo de homem. Sim. É uma coisa assim, uma coisa que é de Deus. Se fosse uma pessoa que realmente não tivesse uma vida talvez transformada, ou se não tivesse uma fé afirmada, talvez já tinha caído. Exatamente, então, porque ali você tem a questão do contato, do toque, da proximidade com as pessoas. Porque para quem sentiu a atração por homens e hoje está trabalhando na cabeça de homens, tem que ser uma pessoa realmente transformada, liberta. Perfeito. Então, assim, hoje eu falo para tu tem os desejos, os prazeres que você tinha antigamente? Não. Pode passar no pensamento? Pode, mas eu não sou obrigado a alimentar. É isso aí, perfeito. A gente não pode escolher o pensamento que a gente vai ter, mas a gente pode escolher os pensamentos que a gente vai permitir que permaneçam em nós. E a gente tem que ter o discernimento do pensamento, se realmente a gente está pensando, se é o inimigo tentando nos fazer lembrar. Exato. Para nos trazer a saudade. Uma vez um rapaz me contou que tinha 2 pastores de certa igreja, que esses 2 eram homossexuais. E um deles falou assim, olha, eu tenho lutado tanto tempo e não consigo me libertar disso, saiu da igreja. Só que eles querem entender que a libertação é renúncia. Você tem que ter uma vida de renúncia, você tem que matar uma leão a cada dia. Só que vai chegar um período que aquilo não é que não possa vir, só que aquilo não vai ser mais tão forte na tua vida, não vai ser tão importante mais na sua vida. E a gente pode fazer uma analogia bíblica, quando a Bíblia diz que resistiu o diabo, ele fugirá de vós. Né?
Perfeito, Paulo, perfeito. Então fica aqui, né, a fala do Paulo, que é muito importante para você que está tentando aí, que está lutando, né, para se libertar de algo. Não significa que o desejo não mais virá. Eu costumo dizer o seguinte, Paulo, uma vez eu estava atendendo uma pessoa que tinha se libertado das drogas, né, estava passando por um período, na verdade, de libertação das drogas, e esse rapaz, ele me procurou desesperado e falou para mim assim: pastor, eu estou desesperado porque eu ainda, vez ou outra, esse desejo bate na porta do meu coração e eu sinto com isso que eu não sou liberto. Eu falei: não, você é liberto. Você não seria liberto se você não tivesse autonomia para escolher entre fazer ou não. Sim. O que é a falta de libertação? O que é o aprisionamento? Aquele desejo bate na porta do seu coração e você se entrega àquele desejo ali, se entrega àquele vício, né? Porque você não tem um direito de escolha. Agora, a libertação não significa que o desejo não virá. Sim. A libertação não significa que você não vai sentir mais vontade. Você é liberto para quê? Para declarar: eu sinto vontade, eu sinto desejo, mas eu sou liberto ao ponto de escolher não fazer e não praticar, em renunciar. Renunciar o desejo dele mesmo. Eu vejo como a libertação da mesma forma. Da mesma forma, se eu estava na vida do homossexualismo e eu não consegui ir de lá, Deus foi me arrancou, Deus me libertou. Essa prática que Deus fez foi me libertar. Agora, as demais coisas é eu que tenho que caminhar. É eu que tenho que sair, é eu que tenho que buscar Deus, é eu que tenho que ter uma vida de comunhão com Deus, é eu que tenho que ter uma vida de santidade com Deus. Que a libertação, Deus me arrancou. Perfeito. Da onde eu não consegui sair. Mas as demais coisas, eu tenho que buscar Deus. Perfeito. Agora, uma outra pergunta, a gente já está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Uma outra pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: tiveram pessoas importantes ao seu lado nesse processo, ou foi um processo que você teve que passar sozinho, você e Deus, né? A gente vê algumas pessoas hoje nesse processo de libertação, algumas que não conseguem se libertar de algumas coisas, vencerem algumas coisas, dizendo: eu não consegui porque eu não tive apoio, eu não tive rede de apoio, eu não tive gente para me ajudar, eu não tive, né, pessoas para me ajudarem espiritualmente, para me ajudarem emocionalmente. Existiram pessoas assim na sua vida para te estender a mão, não aquelas pessoas, Paulo, que ficam: eu tô orando por você, né? Mas pessoas que realmente seguraram na sua mão, que abraçaram a causa e disseram: Paulo, eu tô contigo, e realmente estiveram contigo. Tiveram pessoas assim na sua vida? Louva a Deus que realmente eu tive. Como eu falei para você, ainda na minha igreja eu encontrei muito apoio, muito amor. Então teve umas pessoas mais próximas que realmente me ajudou. Talvez se eu ficar falando nomes, eu vou ser injusto com algumas pessoas. Algumas pessoas. Né? Mas eu tive assim, pessoas muito próximas. Eu posso falar do pastor Alex, que foi um que me levou ao batismo. Grande homem de Deus. Levou ao batismo. E ele, assim, quando ele ia pregar, muitas vezes ia pregar, me levava com ele. Então isso também me ajudou muito. Te discipulou, muita te trouxe coisa. pra perto, né? E tem outras pessoas também que me ajudaram muito, estiveram perto de mim, mais próximo. Tive uma irmã, até mesmo uma irmã Amália, da Igreja Batista, lá de Niterói. Eu estava comentando com a irmã, que é uma irmã que assim também se aproximou. Foi umas também que me ajudou na evangelização da minha vida, porque toda vez que eu chegava a data do meu aniversário, ela chegava e mandava um panfleto. Então aquele panfleto, aquela palavra ficava guardada como semente. Então foi uma irmã também que ela não esteve próxima, estando junto comigo, mas esteve sempre próxima em oração. Perfeito. Agora, Paulo, como é a vida do Paulo hoje? O Paulo que dos 13 aos 28 anos, sim, né, vive profundamente a homossexualidade, se entrega à homossexualidade, à prostituição. E quando a gente fala de prostituição aqui, é bom a gente fazer essa separação, né, Paulo? Porque isso não significa também que todo homossexual se envolve com a prostituição. Então é importante a gente deixar esse adendo aqui. Mas a sua realidade foi essa, né? De homossexualidade, de prostituição. Aí esse Paulo que vive dos 13 aos 28 anos, uma vida presa na homossexualidade, na prostituição, e aí a partir dos 28 anos se encontra com Jesus, começa a viver para Jesus. Como é a vida do Paulo hoje? Aquela pessoa que há 28 anos não te vê, que lembra do Paulo: eu lembro que eu passava ali na rua Rosa Cardoso, né? Tinha ali um rapaz que vivia a homossexualidade, que se vestia de mulher, nunca mais te viu e hoje está aqui te assistindo nesse podcast, está aqui se lembrando de você. Como é a tua vida hoje? Hoje a minha vida é transformada. Sou uma nova criatura. A Bíblia diz que todo que está em Cristo Jesus, nova criatura é.
Por isso que às vezes as pessoas falam, ex homossexual, eu até entendo como ex, mas é como a gente assim, Jesus, nós somos nova criatura. Então hoje o Paulo é uma nova criatura em Cristo. Uma pessoa que hoje tem caráter, sou íntegro diante de Deus, diante dos homens, as pessoas dão testemunho de mim, porque eu acho que é uma pregação, não é o que você prega, mas é o que você vive. Então, Paulo hoje é o Paulo transformado pelo poder de Deus, o Deus que transforma. Esse que é o Paulo. E é muito importante você falar sobre isso, Paulo, porque assim, as pessoas têm muita dificuldade com ex, né? Por exemplo, a gente vai falar sobre um ex homossexual. Não é, né? Nunca foi e tal, não sei o quê, então tá contando história. Sim. A gente vai falar sobre um ex-drogado. Não é, daqui a pouco cai de novo, daqui a pouco volta a cometer as mesmas práticas, as mesmas questões. Só que a gente percebe que na sua vida é diferente, tem sido diferente. E até a forma que outros homossexuais falam de você, o respeito que eles têm por você, né? Eu não sei se você ainda tem algum tipo de contato com pessoas para pregar o evangelho, para falar um pouco da sua história de vida para outros homossexuais. Você ainda tem contato com algumas pessoas? Eu vou ser contigo. Que vivem nessa área? Alguns eu tenho até contato e alguns até me falaram, Paulo, você é uma referência para nós. Mesmo ele não ter se convertido, mas eles veem em mim uma possibilidade, a mudança para eles. Eles veem sobre mim. Outros se afastaram porque pela vida que eu vivi hoje, eu vi uma vida diferente, não quis mais aproximação. Mas, assim, eu me alegro por ser testemunho, ser uma referência para eles. É o que eu falei, prego de boca fechada. Então, as pessoas, eles que estão lá estão vendo que tem realmente uma solução para eles, que eu sou um testemunho vivo para que eles possam também ter uma vida transformada. E, assim, eu não tenho, apesar do que muitos que, quando eu vivia naquele tempo, uns já faleceram, os outros mudaram de cidade, não tenho muito contato. Mas os poucos que eu tive contato, que eu tenho contato, então eles mesmos já falam que eu me Paulo, você é uma referência para nós. Glória a Deus, glória a Deus. Então você hoje vive uma vida nova. Nova né? criatura. Em todas as áreas da sua vida. E para terminar, Paulo, se você pudesse olhar naquela câmera ali, né, que é a câmera que está direcionada em você, nos olhos de quem está nos assistindo nesse momento, e deixar uma palavra sobre o poder que Jesus tem para mudar histórias, você poderia deixar essa palavra? Fica à vontade, então. A Bíblia diz, conhecereis a verdade, que a verdade vos libertar. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só Deus tem o poder de libertar um homem. Deus, ele ama a criatura. Deus abomina o pecado. Eu não sei qual a situação que você possa estar passando hoje. Eu não sei qual é o seu problema que você possa estar passando hoje. Talvez o teu problema não é o mesmo problema que eu passei da homossexualidade, mas talvez são outros problemas. Mas eu quero dizer para você, entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele que tudo ele fará. Porque a única pessoa que pode libertar um homem ou trazer a solução para o ser humano é somente Cristo. Como Deus transformou a minha vida, ele também pode transformar a sua vida. Deus, ele ama o pecador, mas abomina o pecado. Sabe que Deus te ama. Independente do que você é, independente do jeito que você está. Eu fui para Cristo de uma forma dolorida, fui para Cristo no momento da dor. Mas mesmo assim o Senhor não me rejeitou e tenho certeza que Deus também não vai te rejeitar. Quero dizer para você que o único caminho de salvação, o único caminho que nós temos para que nós possamos ter a nossa vitória é somente em Cristo Jesus. E eu te dou o conselho, independente do que você possa estar passando hoje, saiba que Cristo é a solução. Amém. Glória a Deus por isso. E eu queria, né, deixar aqui um convite também para você que está assistindo o nosso podcast, se quiser conversar um pouco mais com o Paulo, procurar, né, saber um pouco mais da história do Paulo. O Paulo é membro da Igreja Assembleia de Deus Subsede, não é isso? Ali no bairro de São Pedro. Não vou pedir para te procurar no teu trabalho, senão o pessoal vai ficar lá te incomodando, lá não vai te deixar trabalhar, e você vai contar seu testemunho e não vai ganhar dinheiro, né, Paulo, com o trabalho. Mas a gente está aqui para dizer isso, que Jesus pode mudar histórias, Jesus pode mudar vida, ele pode mudar a sua vida também, independente do fundo do poço que você estiver, né? Independente do momento que você estiver enfrentando na sua vida. Eu fiz questão de trazer o Paulo aqui. O nosso próximo podcast, depois desse episódio aqui, a gente vai conversar com um pastor da nossa cidade também. Daqui a não vou falar o nome dele ainda não, para você ficar ligado aí pro próximo podcast, mas que Deus mudou a vida desse cara também de uma forma assim gigantesca, sabe? Avassaladora. E a gente fez questão de trazer essas duas conversas, a sua e do pastor que vem no próximo episódio, no próximo podcast, para dizer exatamente isso. Que
que Jesus muda histórias, né? Que Jesus pode transformar. Então, Paulo, tem alguma coisa que você queria ter dito que não disse? Fica à vontade aí, né, para se despedir do pessoal que assiste aqui o nosso podcast, dos nossos espectadores. E eu já queria agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade em abrir o seu coração e contar um pouco pra gente daquilo que Jesus fez na sua vida e daquilo que ele tem feito na sua vida. Fica à vontade para se despedir. Se tiver alguma coisa que você queira falar, fica à vontade. Como eu estava relatando, eu sempre falo que a maior cura que Deus fez na minha vida não foi a cura das enfermidades que eu passei, lógico, foi um momento difícil, mas a maior cura que eu tive foi a cura da minha alma, porque por mim mesmo eu jamais conseguiria sair daquela vida do homossexualismo. Então isso aí para mim foi um maior milagre. Os outros milagres só foram as consequências por servir a Cristo. Como eu falei, até comentei que eu tive um problema de neurotoxicomose, só para os irmãos terem ideia, e eu fiquei sem andar. Eu não andava. Mas eu também, quando eu estava no mundo, eu também estava maquejando. Mas hoje não, hoje eu ando com Cristo. Glória a Deus. Então hoje eu sou sarado. Glória a Deus. Amigo, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida. Eu que agradeço. Que o Espírito Santo recompense seu coração e que você seja sempre esse instrumento de restauração e de cura para todas as pessoas que te encontrarem pela caminhada. Tá bom? Você faz parte das nossas orações e muito obrigado mesmo por você ter vindo aqui compartilhar um pouco da sua história conosco. Eu que agradeço. Tá bom? Um grande abraço. Me despeço também de você que ficou conosco aqui no nosso podcast até agora. Compartilhe, mande esse episódio, né, para pessoas que você conhece, que talvez estejam precisando disso, de ouvir uma palavra de fé, de restauração e de testificarem o quanto Jesus pode mudar a história de alguém que abre o seu coração para que essa história seja mudada. Quero agradecer o Caio aí, toda a equipe técnica aqui da TV Cidade, e mais uma vez eu lembro, você que deseja ter o seu podcast, você que tem uma mensagem, que tem uma voz, que tem um propósito e quer abençoar vidas, né, falar para vidas através disso que tem sido gerado no seu coração, procura aqui a TV Cidade para que você tenha o seu podcast e possa ser uma voz no meio de tantas outras vozes necessárias nesse tempo e nesse mundo que a gente vive hoje. Um beijo no seu coração, obrigado pela sua audiência, que Deus te abençoe em tudo e sempre, que Ele preencha o seu coração do amor dele e que você possa ter um encontro de fato com esse Jesus. Um grande abraço, tchau, tchau. Muito obrigado por ter assistido o nosso podcast. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal, siga as nossas redes sociais e compartilhe este episódio com alguém. Até o nosso próximo episódio.